Bem, para quem não me conhece, eu sou o Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE, tá? Bem, hoje a nossa aula, presumo que você já saiba, né? Já leu o título, mas a nossa aula vai ser uma reflexão sobre a formação do psicólogo em psicoterapia, tá? O estado da arte e desafios, de uma professora chamada Julieta Coelho, tá? Bem, eu estou muito satisfeito porque eu tive aula com a professora Julieta e eu sempre fui uma professora muito boa, sou extremamente íntegra, correta, e fazer uma aula falando sobre um texto dela eu acho muito recompensador, não é? A palavra não é essa, enfim, me sinto lisonjeado, tá? Quero aproveitar e pedir para você, aqui no IPSE a gente faz isso de graça, a gente não quer te vender nada, mas vai aparecer umas propagandinhas aqui embaixo, então você clica nela, porque toda vez que você está clicando nela, você está ajudando a gente, fomentando cada vez mais vídeos. Segundo recadinho, que você for sempre que tiver vídeos novos, você vai ser notificado. Se você tiver dúvida, pergunta, tá? Sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E outra coisa, se você quiser sugerir temas, sinta-se à vontade. Beleza? Pessoal, só para terminar com os recadinhos, se você não gosta do vídeo, ou se você quer questionar, ou se você quiser criticar, sinta-se à vontade. Só peço que você faça isso com cordialidade, classe e respeito, tá? Porque, primeiro, que se você sabe mais do que eu, você nem devia estar aqui. Você devia estar vai assistir Teletubbies. Não devia estar assistindo essa aula. Essa aula é para as pessoas que querem aprender, né? E não para as que já sabem. Você já sabe, pode sair. Vaza. Esses são os recadinhos. Bem, a professora Julieta Coelho, né? Ela começa dizendo que o papel do psicólogo clínico ele é tradicional, né? Embora isso ainda seja visto hoje com muita desconfiança. Ela diz que é preciso, né, que a gente precisa num argumento apresentar que a prática da psicologia ela é muito eficiente, tá? Ela realmente é muito boa. Ela explicou no texto que as intervenções psicológicas têm uma eficácia comprovada. E esse argumento é realmente uma verdade. No entanto, nós psicólogos, muitas vezes não conseguimos explicar, a não ser de uma maneira muito simplista, o que é psicologia, a eficácia da psicologia. Isso é algo que a gente tem que trabalhar. Tá? O fato é que a eficácia ela é comprovada, só que ela não pode ser comprovada de uma maneira usual, como é feito na ciência, estabelecendo relações de causa e efeito, né? Porque a sua efetiva funcionalidade, ou seja, o efetivo resultado da psicoterapia, às vezes, a gente não tem método hoje para invadir a mente do sujeito lá e mensurar. Tá? Hoje a gente tem até algumas coisas mais, como aquelas fotografias de calor e tal, né? Eu esqueci o nome também, mas enfim, não tem como você estabelecer uma relação de causa e efeito numa amostragem extremamente materialista como algumas ciências exatas fazem. Então, por conta disso, a psicologia ela fica colocada em xeque, ela é colocada em xeque algumas vezes. Com exceção das teorias comportamentais, porque essa você consegue de fato, né, observar. Mas sim, a professora Coelho, Julieta Coelho, ela trata a psicoterapia como um comportamento, como um campo, né, muito multifacetado, né? Ou seja, com muitas visões, né? Com muitas concepções, tá? Acerca de apenas um objeto, né? Que ele é fragmentado, né? Então quando a gente vai ver aí essas muitas visões, essas muitas concepções, elas acabam criando uma colchinha de retalho e a gente define a psicologia dessa forma. Não é bem por aí. Ela continua dizendo, primeiro que ela cita a ABRAP, né? Que é a Associação Brasileira de Psicoterapia. E diz que lá eles promovem e fomentam intercâmbios entre profissionais de diversas regiões, a fim de constituir aí uma reflexão mais, né, efusiva sobre esse tema. Mas, entretanto, essa promoção ela não cumpre os objetivos 100%. Né? Mas ela amplifica e difunde alguns métodos que mostram mais eficientes do que outros. Né? Ou seja, um fórum que é para gerar discussão, que é para gerar, né, fomentar mais possibilidades, a gente acaba evidenciando um ou outro método. E a professora Coelho disse que isso não é tão positivo quanto deveria ser. Tá? Porque a gente acaba se convencendo pelas pessoas que têm mais habilidade em falar, que são mais eloquentes, mais articuladas. Às vezes o método nem é bom.
Por isso, segundo a professora Coelho, a ABRAP ela não visa congregar de forma corporativa exclusivamente os profissionais dessa ou daquela formação, mas de várias, né? Porque você vai ter lá psicólogo, você vai ter psiquiatra, você vai ter, né, várias pessoas refletindo criticamente sobre esse argumento. A psicologia, segundo a professora Coelho, é uma terminologia que em sua gênese nos implica pensamento muito abstrato, né? A própria palavra psy, né? PSI, é muito abstrato, né? Da qual a gente não tem nenhum método científico que não seja miscigenado, né? De visões de mundo, né? Classes, né? Ou seja, a gente tem aí muitas contradições, né? Que aparecem na psicologia, que são ampliadas, né, que são, né, potencializadas por essas diferenças de visões. E se você parar para pensar, é verdade, quando você para para pensar em psicologia, tem a psicologia behaviorista, tem a psicologia psicanalista, tem a psicologia social que é sociológica, tem a psicologia social que é psicológica, então você tem muitas classes, né, meu? Bem, a professora Coelho, ela continua dizendo que ela tenta responder essa questão, né, de qual é a questão? O que é um psicoterapeuta e o que esse profissional trata? Mas para ela é muito difícil, acho que para todo mundo responder essa pergunta, porque a própria palavra psy não está no alcance de uma ciência que pode ser medida, né, em termos físicos. E por isso a gente tem que tomar cuidado para não relacionar a psicoterapia e a psicologia, na medida em que ambas são práticas diferentes. As pessoas pensam que psicoterapia é a mesma coisa que psicologia, não é. A prática das duas são diferentes, né? Porque a psicologia, pessoal, ela trata de fatores ligados à consciência, percepção e comportamento, né? Enquanto a psicoterapia, não. A psicoterapia é um processo científico de compreensão, análise e intervenção que se realiza por meio da aplicação de métodos e técnicas psicológicas, né? Promovendo a saúde mental e propiciando aí condições de enfrentamento a crises, conflitos e transtornos psíquicos. Ou seja, se você for parar para avaliar, se você não entendeu isso, é bom você voltar um pouco o vídeo nesses segundos e ouvir. Porque aqui a gente conseguiu, e a professora conseguiu mostrar com muita eficiência e com muita clareza a diferença prática da psicologia e psicoterapia. E nisso ela continua dizendo, né, que o termo psíquico ele muda todo o argumento e torna não científico o que nos mostra. E essa é a inconsistência da frase psíquica, né, desse termo psíquico. Que parece que esse objeto é um lugar que a ciência não alcança. E isso soa como se fosse falacioso, né? E aí, pessoal, o ponto-chave é esse. A gente começar a avaliar com certa criticidade e tentar entender e mudar, e cientificar um pouco a psicologia, né? Principalmente a parte de psicologia quanto à psicoterapia, porque senão a gente vai sempre cair naquele limbo de que não é científico, né? Vai ficar aquele chove no molha, quem nasceu primeiro, o anjo, o ovo ou a galinha, sabe? Vai ficar naquela discutindo o sexo dos anjos. A gente tem que tentar, pelo menos segundo a professora Coelho, mostrar o que tem de científico na psicologia, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, a aula foi curtinha, mas foi bala, aula muito boa. Tá? O texto eu recomendo que você leia, o texto tem o mesmo nome aí do vídeo, tá? Até porque a gente está fazendo aqui uma reflexão em cima do artigo. Mas bem, muito obrigado e aproveite.